Oi, gente, tudo bem? Tá, então mais uma videoaula de hoje, tá? Continuando aí a apostila, né? A gente terminou aí a unidade 1 semana passada. Vamos iniciar a unidade 2, que vai falar um pouco sobre separação de misturas, tá? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, para início de conversa, as misturas são aquelas substâncias que são formadas por diferentes componentes, tá? E esses componentes, eles podem ser separados por algumas técnicas conhecidas como métodos de separação de misturas, tá? Para cada situação, para cada mistura, vai requerer processos diferentes, tá? Para que seja feita aí a separação dos seus constituintes, isso porque cada constituinte, né, é diferente, tá? E aí, para isso, eu preciso conhecer, né, cada um dos componentes da mistura, né, tem que analisar esses componentes da mistura, para que eu consiga reconhecer qual que é o método que eu tenho que utilizar lá para separar essa mistura, né, os componentes dessa mistura. Então, por que a gente tem que separar, né, os componentes da mistura e como é que a gente faz isso, tá? Primeiramente, a gente pode ver separação de misturas no nosso dia a dia. A gente faz separação de misturas no nosso dia a dia. Quando a gente faz um café, quando a gente utiliza uma máquina de lavar roupa, quando a gente peneira algo na cozinha, a gente está utilizando métodos de separação de misturas, tá? Na indústria, esses métodos são amplamente aí aplicados, né? Por exemplo, produção de etanol, para produção de sal, produção de farinha de trigo, dentre outros produtos, tá certo? Vamos começar aí pela separação de misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, né, em que os seus componentes aí não conseguem se juntar completamente, né? Começando aí pelo primeiro processo, que é a ventilação, tá? Que é um processo aí que eu separo os componentes através de jatos de ar, através de correntes de ar, né? Correntes de vento aí, tá bom? Para separar para separar misturas com esse tipo de técnica, eu tenho que ter sólidos com tamanhos e pesos diferentes, tá certo? Então, por exemplo, quando eu separo o amendoim torrado da casca solta, né? Quando eu assopro, né? Então, o amendoim torrado em si tem um peso, né? Um tamanho, tá? E a casca tem outro peso e tamanho. Então, eu consigo separar usando o método de ventilação, né? Assoprando aí, né? Então, a casca voa e o amendoim torrado fica preso, tá certo? Separar o arroz da palha, por exemplo, tá? Então, eu utilizo o método de ventilação. Outro método é a catação. Como o próprio nome sugere, né? É quando eu recolho, eu cato materiais com as minhas próprias mãos utilizando uma pinça, né? É usado para separar materiais sólidos também. Então, quando que eu faço catação, né? Um exemplo do dia a dia aí, quando a gente vai escolher feijão, né? Quando eu vou separar o feijão dos seus carunchos, tudo bem? Eu não cato feijão, né? É um método de separação de misturas, né? Para separar o lixo nas cooperativas aí de reciclagem, né? Separação do lixo de um outro lixo, daquela mistura de lixos, eu utilizo o processo de catação para mim conseguir separar que um lixo é reciclado, que não é, que é um plástico, é um metal, tudo bem? Também utilizo a catação. O outro método bem conhecido é a peneiração, né? Eu utilizo bastante esse método na cozinha, quando eu vou cozinhar também, né? E para usar a peneiração, eu tenho que ter grãos de tamanhos diferentes, né? Isso para que o grão maior fique preso na peneira e os grãozinhos menores passem pela peneira, né? Então, os pedreiros utilizam bastante a peneiração para separar a areia daquelas pedrinhas maiorzinhas, tá? Então, eles peneiram, tá? Estou separando uma mistura, peneiração. O quarto método é a separação magnética, né? Então, necessariamente, para utilizar o método de separação magnética, eu tenho que ter dois componentes sólidos, e um desses componentes sólidos tem que ser um metal. Por quê? A separação magnética é feita com o auxílio de um ímã, né? Então, quando eu aproximo o ímã daquela mistura, né? Aquele metal que está misturado vai para o ímã, né? É atraído pelo ímã, né? E o outro material fica, tudo bem? Por exemplo, a areia, né, e a limalha de ferro, tá bom? Se eu quero separar areia de limalha de ferro, tá? Então, eu utilizo o método de separação magnética aí, né? Então, qualquer mistura que tem um metal, por exemplo, misturas de sólidos que tem um metal, é sempre bom usar a separação magnética, né? É um bom método para separar isso, tá? Bom, o quarto método é a chamada decantação, tá certo? Então, como é que é isso? Decantação, tá? Então, é usada para separar materiais que são sólidos, né? Que estão dissolvidos em líquidos, tá? Por exemplo, areia e água, né? Vamos lembrar que a gente está falando de mistura heterogênea, tá? Ou, se não, de líquidos não miscíveis. O que é um líquido não miscível, né? É aquele que não se mistura à água, tá? Miscível é aquele que se mistura à água, tá? E não miscível é aquele líquido que não consegue se misturar à água, como, por exemplo, aí o óleo. É um líquido não miscível.
Então, como que vai ocorrer isso, né? Eu vou colocar essa mistura num recipiente e deixar esse recipiente em repouso. Então, vou pegar lá a água com a areia e vou deixar essa mistura em repouso. A própria força da gravidade vai atuar sobre essa mistura e as partículas maiores, né, as mais pesadas, no caso aqui a areia, vai ficar depositada no fundo. Esse processo de deposição chama de sedimentação, tá? Quando ocorre a sedimentação, aí sim eu vou realizar a decantação, né, vertendo, jogando o líquido que está na superfície com o auxílio de um bastão de vidro, né, que está representado aqui na figura número 3, certo? Dentro de um outro recipiente, né? Se essa decantação for feita com auxílio de uma mangueira, como está mostrando aqui na última figurinha, eu vou chamar a decantação de sifonação, tá certo? Bom, para separar líquidos immiscíveis, como, por exemplo, separar água do óleo, tá? O processo muda um pouquinho, tá? Eu vou ter que utilizar aí uma vidraria, né, de laboratório chamada funil de decantação, tá? Então, nessa vidraria aqui, o líquido mais denso, que nesse caso a mistura de água com óleo é a água, né? O líquido mais denso fica na parte inferior do funil, tá vendo, ó? Enquanto o menos denso, que é o óleo, fica na parte superior, tá? Bom, como é que eu faço esse processo de separação? Tem uma torneirinha nesse funil, né? E eu vou abrindo aos pouquinhos essa torneira para que o líquido mais denso, que no caso aqui é a água, seja escoado, tá certo? Escoado aqui no recipiente, né? E aí só sobra aqui o líquido menos denso, que no caso aqui é o óleo, tá? Então, eu consegui separar mistura de dois líquidos, né? Immiscíveis aí. A floculação, ela vai permitir a separação de componentes também sólidos com líquidos, de misturas que estão em sólidos com líquidos, né? Só que para isso tem que adicionar um produto químico que geralmente, né, nesse processo da floculação, é adicionado o sulfato de alumínio, tá? O sulfato de alumínio faz com que as partículas sólidas que estão lá em suspensão, né, na mistura, elas se juntem, tudo bem? Quando elas se juntam, elas ficam maiores, mais pesadas, né? E aí elas conseguem se sedimentar. Aí, quando elas sedimentam, tudo bem, eu faço a decantação, tá? Geralmente a floculação, ela é combinada com a decantação, tá? E é muito utilizada aí a floculação nas estações de tratamento de água. Então, vem a água suja aqui, eu jogo o sulfato de alumínio, esse sulfato de alumínio faz com que as partículas se juntem, né? Fiquem mais pesadas, né? Se sedimentam, né? Vão lá no fundo, aí eu consigo fazer a decantação depois para separar as partículas sólidas maiores do líquido. O sétimo processo é a filtração, usada aí para separar misturas de sólidos de líquidos ou sólidos de gás, né? Então, como o próprio nome já diz, eu passo essa mistura por um filtro, né? Nesse filtro vão ficar retidas as partículas sólidas, né? E aí vão atravessar no filtro, né? O líquido ou o gás, se for o caso, né? Então, quando a gente passa café, por exemplo, eu estou fazendo filtração, tudo bem? Eu estou utilizando o processo de filtração. Quando a gente aspira o pó, tudo bem? Eu estou separando o material sólido do gás, tudo bem? O aspirador de pó, né? Tem o ar lá dentro, tá certo? E aí eu separo aquele sólido, fica numa bolsinha do gás lá, né? Então, também estou utilizando filtração, tá? Tem um filtro no aspirador de pó, se vocês forem olhar. Também tem a chamada aí, a filtração a vácuo, né? O que é isso? É quando a filtração, a gente faz isso, né? Quando a filtração é muito demorada, quando eu vejo que vai demorar muito para ser filtrado no processo de filtração normal, né? Então, geralmente eu uso um sistema aí de sucção, né, com auxílio de uma bomba a vácuo para acelerar o processo de filtração, né? E aí, utilizado em laboratórios, um chamado funil de Buchner, né, que é esse equipamentozinho aqui, ó, feito de porcelana, que tem um fundo aí perfurado, tá? Bom, para terminar aí, né, tem a levigação, que é usada para separar a mistura de sólidos, né, de dois sólidos, e eu uso água corrente para separar esses dois sólidos, né? Então, é muito empregada aí para separar o ouro da porção de areia, né? Então, eu trituro aquela mistura, né, dentro de um recipiente próprio, e aí jogo água corrente nela. Aí eu consigo separar a areia, né, do ouro, né, de onde está o ouro aí, e jogar a areia fora, tá? Tinha a centrifugação, desculpa, né? Tem a centrifugação aqui por último, né? Que é usada aí para acelerar a decantação, tá? A decantação de sólidos e líquidos, tudo bem? Então, é usado um equipamento chamado centrífuga, que promove uma rápida rotação, tudo bem? Que ajuda aí o componente sólido a se depositar no fundo mais rapidamente, para conseguir fazer a decantação. Então, eu vejo muito isso na máquina de lavar roupa, né? Se vocês forem observar a máquina de lavar roupa da mamãe de vocês, né?
quando a roupa termina de centrifugar, a roupa está toda lá no fundo da máquina. Por quê, né? Houve uma rápida rotação, o excesso de água foi retirado, né? Dessa mistura de água e roupa, né? Foi retirado, ficando só a roupa, ficando só o componente sólido, né? Que se decantou, se sedimentou, tudo bem? Em análise sanguínea também é utilizado bastante centrifugação para separar a parte branca da parte vermelha do sangue, para conseguir fazer análise desse sangue, né? Para que ele se sedimente mais rápido, as partículas sólidas do sangue, né? E aí eu consigo fazer a decantação do sangue para analisar aí, né, o sangue aí de forma mais rápida no laboratório. Agora, falando dos métodos de separação de misturas homogêneas, que são aquelas misturas, né, que não tem fase aí, né, que eu não consigo ver uma fase propriamente dita, né, eu tenho dois tipos, tá? O primeiro aí é a destilação simples, tá certo? Que é usado para separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos. Por exemplo, separar sal de água, tá? O aparelho que é usado para essa finalidade é chamado destilador. Então, destilador serve para fazer destilação simples. Como é que ocorre isso? Então, primeiro eu pego a minha mistura, né, e aqueço ela, né? Aqueço a mistura de água e sal, por exemplo, né? O vapor da água que é produzido por esse aquecimento vai passar por uma espécie de condensador, tá certo? Nesse condensador, a água vai sofrer um resfriamento, e quando ela sofre o resfriamento, ela vai passar, então, do estado gasoso e vai tornar em estado líquido. E aí, quando ela passa do estado gasoso para o líquido, ela é coletada, né? E essa água coletada recebe o nome de destilado, né? Então, a água foi coletada aqui, ficando só o sólido aqui, tá? A destilação, então, é usada na produção de sal, por exemplo, tá? E por último, aqui eu tenho a chamada destilação fracionada, tá? É uma destilação que eu uso para separar misturas homogêneas de líquidos e líquidos, né? Como álcool e água, ou também de líquido e gás, como é o caso do petróleo, tá? Nessa destilação, as substâncias elas são separadas através das suas temperaturas de ebulição. O que é uma temperatura de ebulição? É a temperatura onde as substâncias passam do estado líquido para o gasoso. Então, por exemplo, né? A água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, tá certo? O óleo, né, tem uma temperatura de ebulição de 80 graus Celsius. Então, na teoria, o álcool se evapora primeiro que a água, porque ele passa primeiro para o estado gasoso do que a água, né? Então, se eu quiser separar a água do álcool, quem vai se evaporar primeiro vai ser o álcool. Então, primeiro aqui na destilação vai sair o álcool, tá certo? E depois, né, vai sobrar só a água. No caso do petróleo, né, para separar os componentes do petróleo, tem várias temperaturas de ebulição, aqueles componentes do petróleo, tudo bem? Cada componente, de acordo com que vai atingir sua temperatura de ebulição, a temperatura que as substâncias passam, estado líquido para gasoso, né, vai sendo recolhida, tudo bem? E assim por diante, tá? Então, por hoje é só, tá certo? A gente continua na aula ao vivo, falando um pouquinho sobre isso, nas principais dúvidas e realizando alguns exercícios aí, tá? Até breve.